Bom, galerinha, bom dia, né? Vamos aí à correção, né, da semana 3 aí do PET 2 do nono ano. O tema é as políticas indigenistas no Brasil entre 1900 e 1967. Gente, esse tema vai falar aí da criação dos órgãos de proteção aos índios, né? 1910 foi criado o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, com o processo de expansão das fronteiras, né? As terras indígenas, elas vão se abrir aí, né, para a entrada de homens brancos, vai ter muito contato aí entre brancos e índios. O Marechal Rondon, ele vai ser pioneiro nas lutas aí pelas causas indígenas, ele vai percorrer muitas tribos, né, com a instalação de telégrafos. O Estado brasileiro, né, principalmente na República e na Era Vargas especificamente, vai tentar construir aí, né, uma identidade nacional e também uma nova identidade para o índio. Só que o índio, ele continua sendo tratado naquela mesma visão do colonizador, né? Ele tem que ser catequizado, tem que aprender a ser um bom brasileiro. Então o Estado trata ele como ser incapaz, que precisa inclusive ser tutelado, né? Tem uma parte aí que fala que o índio, ele precisa ser até tutelado. Em 1967, né? O SPI foi substituído pela FUNAI. E a partir daí nós temos as nossas atividades. O número 1 aqui, ó. Leia o decreto que cria o Serviço de Proteção aos Índios, decreto número 8.072, de 20 de junho de 1910. Artigo 1º. O Serviço de Proteção aos Índios, localização dos trabalhadores nacionais, criado no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tem por fim. Letra A. Prestar assistência aos índios do Brasil que viviam aldeados, reunidos em tribos, em estado nômade ou promiscuamente concivilizados. B. Estabelecer em zonas férteis dotadas de condições de salubridade, de mananciais e cursos de água e meios fáceis e regular de comunicação centros agrícolas constituídos por trabalhadores nacionais que satisfaçam as exigências do presente regulamento. Né? A gente tem um português diferente aí, né? Um português mais antigo. Aí nós temos agora a pergunta. Quais eram os objetivos ao se criar o SPI em relação aos povos indígenas? O objetivo era prestar uma assistência, né, aos povos indígenas e proporcionar condições mínimas de civilidade e sobrevivência. Eles queriam estabelecer os índios em locais férteis com condições de comunicação e salubridades adequadas. Lembrando que essa era a visão, né, do homem branco com relação ao índio. Eles queriam, de fato, civilizar e educar o índio, né? Esse era o grande objetivo aí. O número 2, artigo 2º. A assistência de que trata o artigo 1º terá por objeto. Terceiro, pôr em prática os meios mais eficazes para evitar que os civilizados invadam as terras dos índios e reciprocamente. Quarto, fazer respeitar a organização interna das diversas tribos, sua independência, seus hábitos e instituições, não intervindo para alterá-los, senão com brandura e consultando sempre a vontade dos respectivos chefes. Olha esse trecho. Aí vem a pergunta: qual juízo de valor ou preconceito se expressa em relação aos indígenas no texto? Gente, fica claro que eles colocam os índios como seres não civilizados, porque eles dividem, evitar que os civilizados invadam as terras dos índios, ou seja, os índios não eram civilizados, né? Fica subentendido isso aí. Então, esse é o preconceito que tem aí nesse trecho, nessa frase. O 3. Conquista e fortificação foram temas que preocuparam os brasileiros durante a época turbulenta da Segunda Guerra Mundial. A guerra na qual o Brasil entrou formalmente em 1942 proporcionou um constante pano de fundo para as imagens projetadas do índio. A conquista portuguesa foi reexaminada à luz das últimas ameaças europeias à soberania nacional. Sempre fiéis ao Brasil, os índios mais uma vez estavam provando seu patriotismo, contribuindo para os esforços de guerra através da produção agrícola e de borracha. A retórica do governo sublinhava que, dado o amor do índio ao seu território, seu amor ao Brasil seria uma simples extensão. Qual o uso da imagem do indígena frente à Segunda Guerra Mundial e à participação brasileira?
O índio, né, e a atividade econômica de extração do látex da borracha no Amazonas foram usados aí como símbolo e propaganda de patriotismo no contexto da Segunda Guerra e reforçava, né, uma ideologia patriota de todo o povo brasileiro, inclusive, né, dos soldados da FEB aí que foram enviados até a Europa. Então os índios eles eram usados, né, como primeiros habitantes do Brasil e defendendo aí uma ideia de patriotismo que o governo queria passar durante o conflito da Segunda Guerra. Pessoal, nós terminamos aí a nossa correção, fechamos aí mais uma viagem na história, ok? Muito obrigada, até a próxima. Um abraço.